Você já se sentiu inseguro na hora que você vai apresentar? Você já se sentiu aquele friozinho na barriga e achou que você não é capaz? Quando você vai se apresentar, é literalmente quando você vai se expor, colocar-se em posição de vulnerabilidade. Você já se sentiu inseguro? Esse é o nosso episódio da série O Caminho para Não Ser Inseguro. Primeiro, precisamos entender que se apresentar bem, ter uma segurança e você se apresentar de uma forma que todo mundo te respeite, que todo mundo goste e que você, principalmente, fique satisfeito com o resultado final, eu quero que você entenda o seguinte: não é dom, é prática, é treino e tudo é treinável. Uma vez dito isso, você precisa entender quais são os motivos da insegurança. Por que está se sentindo inseguro? Por que quando eu vou me apresentar, me colocar nessa posição, porque eu estou inseguro? Uma vez você tem que parar para reparar o seguinte: um dos principais fatores das pessoas se sentirem inseguras é porque a falta de preparo. As pessoas vão se expor, vão se colocar nessa situação de vulnerabilidade, de exposição, sem se preparar de forma adequada. E essa ausência de preparo é muito importante a gente frisar ela. Porque é o seguinte: se você não se prepara, o que seria se preparar? Se você não estuda o seu tema, a sua apresentação constantemente, incansavelmente, de uma forma que aquilo lhe soe natural. Sabe quando algo sai da sua boca de uma forma tão natural? É exatamente isso que você precisa fazer. Steve Jobs sempre falou: quando você lê o livro A Faça Como Steve Jobs, do Carmine Gallo, você entende ali que o Steve Jobs apresentava, repetia para ele mesmo a apresentação que ele iria fazer. Quando ia fazer aqueles grandes lançamentos da Apple, não tem? Dos grandes produtos, das novidades, ele apresentava incansavelmente, de uma forma que aquela apresentação dele, tudo que ele ia fazer. E quando eu falo tudo da apresentação, a gente quer entrar não só no conteúdo, mas nas pausas, nas piadas, quando ele iria apresentar o produto, tudo. Sabe, a apresentação e o contexto geral, ele apresentava tantas vezes, mas tantas vezes, que soava natural. Então, quando ele chegava no palco para se apresentar, aquilo ali já estava tão natural para ele, fazia tão parte dele já estava tão treinado que ficava perfeito. Por isso que as apresentações do Steve Jobs é uma grande referência. Tem uns livros e muitos livros. Os livros, a maioria deles, citam as apresentações do Steve Jobs. Se você lê Storytelling, do Carmine Gallo, cita apresentações do Steve Jobs. Se você lê apresentações convincentes, você vê que é da Nancy Duarte, você vê citações do Steve Jobs, todo mundo cita o Steve Jobs, porque é um fenômeno as apresentações dele, era perfeita, era um storytelling, era uma apresentação, um casamento perfeito, de informações, time perfeito. Mas não era uma coisa natural, não é dom, é prática, e a prática tem que ser treinada. E uma das coisas, isso é um ponto muito importante, uma das coisas que eu gosto muito de falar é o seguinte: para de achar que você sabe o que você tem que apresentar só na sua cabeça. Isso é um engano que a gente conta pra gente mesmo. Não. A melhor forma de você apresentar e para ver se tá realmente bom é você fazer o seguinte: abrir a câmera e se gravar. Coloca ali a sua apresentação. Vamos supor que é uma apresentação de mestrado. Você tem ali 40 minutos para defender a sua tese de mestrado ali. Então você vai ligar a câmera, você vai se gravar pelos 40 minutos. É ininterruptos. Não pode acontecer nada para parar você com a sua apresentação. Você não pode querer ir no banheiro, você não pode querer tomar água, você não pode querer nada. Literalmente, você tem que se apresentar. Não dar uma paradinha para mexer no celular, que a gente tem essa mania, né? Não fazer isso. Você literalmente precisa sentar e colocar para jogo mesmo a sua apresentação. E não só a importância de você se gravar, é importante também você assistir a sua gravação, que é aí que você modela, é ali que você lapida o seu diamante. Pensa que você é um diamante bruto, que você vai se lapidar. Então você vai lapidar ali, você vai ver as pausas. Se você fez uma pausa muito longa, ou muito curta, ou não fez nenhuma, você falou as palavras certas. Existem alguns travas-línguas, né, mesmo nas apresentações, algumas palavras um pouco mais complexas. Falou direitinho? Você teve uma boa postura? E eu falo postura mesmo, ombro para trás, ou você ficou toda embocada assim, feia. Não.
Organiza. Ou na apresentação que eu fiz, eu reparei que eu fiquei muito mexendo no cabelo. Uma mania, é algo que você observa para você melhorar. E assim, se você não vê aonde você está errando, como que você vai consertar? O ponto-chave de se apresentar, principalmente, é isso. Você reparar onde você erra e fazer os ajustes. E onde você está acertando, manter. Se você não sabe isso, se você não tem esse controle, você não consegue lapidar. É igual uma planilha de gastos. Pensa só, se você quer saber para onde o seu dinheiro no decorrer do mês está indo, você precisa fazer o quê? Um acompanhamento. Para onde eu estou gastando meu dinheiro? E você faz isso através de uma planilha. Você coloca ali todos os gastos e você consegue ver aonde estão os gargalos dos seus gastos. Está comendo muito iFood, está gastando muito no salão, aonde está? Você precisa entender, está comendo muito lanchinho na rua, onde você está gastando o seu dinheiro, onde o seu dinheiro está indo. Então você precisa entender isso, você precisa visualizar para você melhorar. Esse é um ponto chavíssimo. Dito isso, você vai treinar a sua apresentação, mas na hora que você vai apresentar, você precisa ter um guia. E apresentações em PowerPoint, o PowerPoint vai guiar você no caminho, você e o público, para guiar vocês para percorrer aquela trilha, entendeu? Você tem que entender que as apresentações, elas não são manuais, tá? Não é para você colocar aquele textão enorme e ficar lendo, não. Ela ali é um guia e ela vai guiar você e o seu público para o caminho certo. Dito isso, você precisa entender a importância de uma apresentação. E não só uma apresentação qualquer, uma apresentação genérica, uma apresentação sem personalidade, não. Uma apresentação impactante, uma apresentação memorável. Por quê? Quando você vai se apresentar, e eu sempre gosto de reforçar isso, você não precisa de uma grande ideia. Tolice sua pensar isso. Por quê? Porque quando você se limita a esse pensamento de que preciso de uma grande ideia, você acha que nenhuma ideia é boa o suficiente para ser grande. Não. Você só precisa de uma simples ideia, que é o seu tema, uma simples ideia ali a partir do seu tema, e transformar isso numa apresentação memorável. Uma apresentação memorável, ela é o casamento perfeito de design, contexto, o tema, o contexto da sua apresentação com o seu público-alvo, está tudo casado. Porque vamos combinar, você precisa saber para quem você está se apresentando, porque a linguagem e a apresentação para um público mais velho é diferente para um público mais novo. Um público majoritariamente masculino, um público feminino, você tem que entender essas nuances, porque são linguajar, temáticas e designs diferentes. Você precisa saber como lidar com cada um desses públicos. Então, quando você faz a apresentação, que ela casa o seu tema perfeito com o seu público e casa isso tudo num design impactante, um design memorável, fica uma amarração perfeita, fica uma coisa perfeita. E isso, juntando com o seu treino da sua apresentação, o que vai acontecer? Você não vai se sentir inseguro, porque isso vai soar de uma forma tão natural, porque você treinou e você fez tudo de forma personalizada. Aquilo ali, quando você subir para literalmente apresentar, vai sair como se fosse um diálogo com um amigo. Vai sair de uma forma tão natural, tão seu, vai ter tão a sua personalidade que não tem como dar erro. E aí que morre, você mata a insegurança no café da manhã, literalmente. É ali que você pisa na insegurança e você não vai ter mais insegurança. Você pode se sentir nervoso, entendeu? Um pouco nervoso na hora de se apresentar, porque vai ter várias pessoas olhando. Isso eu concordo. Pode até ser. Aí você tem alguns truques para você melhorar o nervosismo. Dito isso, ok. Então você tem algumas coisinhas para você melhorar o nervosismo, mas você não vai estar insegura. Você não vai estar insegura, que é o principal ponto. Você não pode estar inseguro na hora que você estiver se apresentando. Apresentar com confiança não é só a estética, tem muito a ver com o seu propósito. E seu propósito apresentado de forma clara, de forma direta, de forma objetiva e direcionada para o seu público é o casamento perfeito, é as informações perfeitas que você precisa para você criar uma apresentação memorável. Você tirar dali do seu público aquela sensação de uau, sabe o efeito uau? Você fala assim, é o grande uau, as pessoas saem dali com aquela sensação que já com uma chamada de ação para poder literalmente mudar a vida deles, com uma vontade genuína de colocar aquilo ali na vida dele. Isso tudo tem a ver com conforme você estrutura a sua apresentação, mas
é o caminho perfeito para você ter confiança em você mesmo. Tudo isso sem precisar de dom. Basta método, clareza e direcionamento. E é isso que eu ensino para os meus alunos na Artes e PowerPoint. Se você estiver interessado em aprender mais comigo, o link está na bio. Então, essa é a nossa nova série aqui no YouTube. Esse foi o episódio O Caminho para Não Ser Inseguro. E eu convido vocês a se inscrever no canal, deixar um like, que logo, logo temos mais vídeos.